E agora a gente sai de uma fala fantástica como a de Lula para receber outra profissional muito aguardada, que é a Bruna De Luca. Ela vai nos trazer uma palestra que tem como título Control Alt Space, reprogramando os espaços coletivos. A Bruna De Luca é arquiteta pela FAO Mackenzie, cofundadora e head de Design e Workplace na Estúdio BR Arquitetura. Atua majoritariamente no mercado de projetos coletivos há mais de 15 anos, sendo 10 deles à frente da Estúdio BR. Atende projetos das mais diversas naturezas coletivas, desde escritórios a equipamentos urbanos e de cultura, escolas, universidades, entre muitos outros. Possui certificações relevantes para a compreensão das necessidades e do comportamento humano nos ambientes que projeta, tais como Change Management pelo HUCMI, Workplaces Strategy pela CMAA, Change Management para projetos corporativos pela CMAA também, Arquitetura Contemporânea com foco em Branding pelo Instituto Europeu de Design, e atualmente soma 950 mil metros quadrados de projetos entregues sob sua gestão e acumula 6 premiações internacionais em seu currículo à frente da Estúdio BR. Então, Bruna, é uma satisfação recebê-la aqui na Arena do Conhecimento. Fique à vontade, a casa é sua. Por favor. Obrigada. Aqui, para clicar, você clica de forma firme e curta aqui, tá? É só aqui, né? Não precisa apontar para lugar nenhum, é só esse botãozinho do meio. Muito obrigada. Oi, gente, boa tarde, tudo bem? Prazer estar aqui falando com vocês. Eu vou passar aqui rapidamente só um plano da apresentação. É sempre muito inspirador escutar o Lula falar, né? A gente conversou também fora daqui e é uma aula, né? Aliás, todos que estão aqui. É uma responsabilidade falar depois dele, mas trazendo um pouquinho aqui para vocês uma explicação breve da nossa trajetória na Estúdio BR. Tá? A Estúdio BR Arquitetura é o escritório de São Paulo. A gente atua a nível Brasil, América do Sul, temos alguns projetos também que já aconteceram na Europa também e América do Norte. Somos em 3 sócios, 3 pilares principais do escritório, muito importante. Eu gosto de brincar que o arquiteto nem sempre, isso de uma forma até mais otimista, mas nem sempre é um bom administrador. Então, somos 3 sócios, sendo eu responsável pela parte de design, Rodrigo Mancini, meu sócio, que é o CEO do escritório que está aqui também comigo, e a Tatiana Sarli, que ela é PM, ou seja, ela cuida da parte processual do nosso escritório e ela é arquiteta também, tá? Os números, né, do nosso escritório são de 10 anos no mercado, completados em agosto do ano passado. Temos aí aproximadamente 40 colaboradores, divididos entre Rio de Janeiro e São Paulo. Já batemos 1 milhão de metros quadrados projetados, e nisso a gente está falando de muito espaço coletivo, bastante master plan, tá, gente? Master plan, a gente está falando de bairros que contém indústria, igreja, escola tombada que vira centro tecnológico. Então, a gente não está falando só de espaço de interiores aqui, cabe reforçar, tá? Mas aí a gente já tem aí esse acervo de 1 milhão de metros batido. Mas o número que mais importa para a gente, o que a gente mais busca, né, aumentar significativamente a quantidade de vidas que a gente transforma através do design da arquitetura. E aí a gente está chegando aí 150 mil pessoas usando os espaços cotidianamente, né? Isso sem contar as pessoas, os transeuntes, aquelas pessoas que são mais visitantes do dia a dia, tá? Falar um pouquinho de contexto. Esse mundo pós-pandemia, na verdade, ele começou, né? A gente está ainda... Nós somos os números que serão estudados daqui a uma década. Esse é o fato, tá? Nós seremos objeto de estudo. Então, desde que a pandemia começou, a gente vem sendo questionado, e nós, arquitetos, né, na função de arquitetura, questionados sobre as respostas que não existem, né? E é muito difícil às vezes, porque você tem que sentar com o seu cliente, você tem que falar, vamos construir junto algo que já quero te avisar que é temporário, tá? Então, talvez daqui a uma década, talvez, a Cláudia talvez possa me reforçar que está certa a minha métrica, a gente consiga ter já um benchmarking eficaz para entender o que é a relação humana coletiva num espaço
né, de caráter coletivo. Tá? E o caráter individual é o que eu acho que a gente vai focar um pouco mais aqui, porque é ele que vai ter que inspirar um pouco as soluções que a gente vai dar. Tá? Heráclito, então, né, diz: a única constante na vida é a mudança. O ponto é a velocidade que isso aconteceu ultimamente, né? A nossa expectativa quando a gente olhava, né, para o futuro, isso eu sou millennial, tá, gente? Sou de 87. Então a expectativa de 2025, os Jetsons se passam ali entre 2020 e 2040, tá? Era essa, né? Era isso que se falava de 2025 e a gente hoje está aqui, né? Andando de patinete no meio de uma cidade, usando terno, tentando desviar os carros. Assim, né? A expectativa também ela é inimiga, às vezes, da felicidade. A gente tem que pensar bem nesse contexto e entender, né, que é justamente isso. A mudança ela traz algo inesperado. Quando a gente fala do número de maior impacto na vida das pessoas e o que veio arrastando todas as outras consequências da pandemia na vida das pessoas e que, naturalmente, que vai chegar aí na forma como a gente pensa os espaços, eu acho que um número bastante chocante é a da circulação dia no Brasil, né? Então, a gente tinha uma circulação de 75 milhões de pessoas dia no Brasil, mais ou menos. Isso, em 2019, já começa, né? Porque já havia alguns rumores também da pandemia ali no final do ano, já começa a sofrer uma certa redução. Quando a gente olha para 2020, é chocante, assim. Isso daqui é aquele número, né? É um gráfico que mostra quem abria a janela de casa e morava em apartamento no alto, acho que deve se lembrar do que via, né? Que é um grande nada, um grande apocalipse acontecendo ali fora de ruas vazias. E fomos gradativamente, a partir de 2021, 22, 23, 24, voltando à normalidade, certo? De número de pessoas circulando na rua, falando do movimento, do encontro, né? De como a gente se comporta coletiva, como a gente, em números, está coletivamente se encontrando nos lugares. Só que o ponto mais importante, né, do que aconteceu aqui, aconteceu nestes intervalos, né? O que a gente passou, né? O que a gente colheu de uma de um drástico isolamento social, atrelado a uma gigantesca evolução tecnológica. Tá? A gente tinha uma previsão, 90% dos nossos projetos são corporativos. Tá? A gente tinha uma estimativa de começar a trabalhar um home office mais agressivo nas empresas, gente, de 5, 10 anos para frente. Ele aconteceu em 3 meses. Em 3 meses, a gente tinha cliente que se recusava a ter home office uma vez por semana, colocando 100% da empresa em home office, mandando cadeira para as pessoas na caçamba de funcionário, ligando para a gente, perguntando quem é que pode me alugar uma cadeira ergonômica, que tipo de questão que eu posso ter de legislação trabalhista, normativa, da pessoa estar trabalhando na mesa de jantar dela. Então, assim, gente que falava, não acredito em home office, teve que aceitar no forceps. Tá? Então, é isso que acontece em relação à questão da tecnologia, né, e das mudanças. Mas a própria pandemia, né, os impactos que ela gerou na gente, o que resume, né, são desse isolamento social, né, a gente teve uma convivência coletiva cancelada, isso envolve família, tiveram perdas também, acho que lastimável, né, alguns efeitos da pandemia na vida das pessoas. Esse profundo mergulho do mundo digital, né, que em 3 meses estava todo mundo em home office, trabalhando online, ele é nocivo também. Não estou falando só sobre o fato da gente não se enxergar, eu estou falando muito sobre da gente não se ver, não se encontrar, que isso tem um impacto violento. O ser humano não é um ser colaborativo, o ser humano é um ser sociável, ele é de sociedade, ele não é de se isolar, mas o mundo digital ele te vende 20% de realidade. Então, você está ali consumindo digitalmente uma realidade que não existe, isso é nocivo para a saúde mental, e ele te vende também uma ideia de que tudo é para agora, tudo é para ontem. Então, o imediatismo alavancou muito, né, nesse mundo digital. E aí a gente tem um desequilíbrio naquele momento de uma vida pessoal, os pais com as crianças em casa, tentando se reunir, as crianças sem afazeres, né, todo mundo acho que teve que se ajustar. Esse imediatismo que nós falamos e a saúde mental prejudicada. E no pós-pandemia, né, o que a gente está
venda de novo comportamento oriundo disso que todos nós enfrentamos, a gente está realmente trabalhando e se forçando a olhar um pouco para a vida de uma maneira um pouco mais flexível, né? É uma melhor organização desse tempo pessoal, porque se você consegue ter formas diferentes de trabalhar, você consegue adaptar isso a uma vida particular de uma maneira um pouquinho mais organizada, uma autonomia, que eu acho que isso, entre as necessidades fundamentais do ser humano, é o ponto principal sobre você se sentir protagonista das suas escolhas, né? Quem nunca, bom, eu não sei quem esteve em São Paulo no horário de rush daqui já, tá? Quem nunca, dos paulistas, pelo menos, se pegou 2 horas num trânsito falando que eu estou fazendo a minha vida, né? Parado aqui, indo para esse local, né? Será que eu preciso disso? A questão da qualidade de vida, então, a gente está com uma menor tolerância a esse deslocamento que se faz desnecessário. Se podemos fazer online, legal, fazer isso online. Que bom que conseguimos resolver coisas até supermercado online. Esse maior cuidado com a família, com a casa. A construção civil estourou durante a pandemia, né? Para uma elevação de vendas absurda, porque todo mundo começou a deixar a casa melhor, né? A gente que nem olhava para um cantinho da casa que às vezes ficava largado, agora estava transformando ele num local bom de se habitar, de se trabalhar, de se conviver, né? A gente teve tempo de olhar para casa. Novas rotinas bairristas, então a gente vê muitos negócios de bairro surgindo como arquitetos, né? E essa comunidade mais facilitadora de serviços, porque antes você fazia unha perto do trabalho ou perto da escola do filho, agora você volta a usar a sua manicure ali do bairro, isso é um exemplo entre tantos, né? Esse debate da saúde mental aberto era considerada, sim, né? Quem disser que não está negando fatos, era considerado uma fraqueza discutir saúde mental. Hoje, a exceção é quem está bem, né? Então, acho que isso é um ponto positivo. A última pandemia que nós tivemos, que acendeu um debate que era muito importante e essencial, e que vem até hoje, que foi benéfica neste sentido, foi do HIV/AIDS, em que o debate sobre a sexualidade, o debate sobre a prevenção, o debate sobre a vida social e as formas de interagir, ele começou a ser feito, que antes ele era oculto, ele era... e aí a gente trouxe uma série de benefícios disso, de poder falar abertamente, né, sobre isso, principalmente com a comunidade jovem. Então, a questão da saúde mental, ela é um ponto que está em foco, está em voga, porque, infelizmente, ela é uma consequência que a gente colheu e que a gente vai continuar colhendo por um tempo, tá? E essas regulamentações virtuais que vão vir, e que eu acho muito bacana, a parte do trabalho, né, de como você fazer o controle do quanto uma pessoa trabalha ali virtualmente, porque não é uma tarefa fácil fazer esse controle. Isso ainda vai ter que ser regulamentado. A questão de 8 horas trabalhadas é um grande ponto de interrogação quando você tem o home office para fazer esse controle, até onde vai a invasão da privacidade, a confiabilidade. As empresas estão querendo também dar mais autonomia para as pessoas. E essas regulamentações virtuais, elas já entraram na questão de cybercrimes e do rigor no uso de equipamentos eletrônicos para adolescentes, por exemplo. Eu sou mãe, não sei quem aqui é mãe, está proibido em escola até 16 anos de idade você levar celular. Isso é uma alegria para a gente ouvir, porque é muito nociva essa vida irreal que acontece online, né, para a saúde mental das crianças e adolescentes. Não à toa a gente está tendo altos índices de ansiedade, de depressão e até, infelizmente, consequências mais graves crescendo vertiginosamente na comunidade adolescente, né? Então, a gente tem aqui uma pergunta: o que acontece, né, quando se encontram todas as gerações, que é o que está acontecendo agora, no mercado de trabalho, na rua, circulando, consumindo, né? Somos todos consumidores, as 4 gerações que estão aqui agora. O que acontece quando a gente se encontra no mundo pós-pandêmico que eu citei aqui, né? O que vai acontecer além de tudo, tendo em vista que existe uma briga geracional, né? Existe até uma jocosidade nisso, e aí a gente precisa olhar um pouquinho sobre as características das pessoas, né? Então, vocês vejam, eu vou chegar no design, eu vou mostrar depois estudos de caso muito rapidamente, a gente tem aí um vasto portfólio, mas eu estou falando aqui sobre como que a gente está
reprojetando, né, os espaços coletivos para as 4 gerações no mundo pós-pandêmico. Então, a gente já sabia que as 4 gerações iam se encontrar em algum momento nos espaços coletivos, mas a gente tem essa pimentinha a mais aí, que é de ter passado por uma pandemia aí nesses últimos anos, né? Então, o que acontece quando nós nos encontramos? A geração Z, aí, nascida em meados dos anos 90, millennials, da minha geração, anos 80, geração X, e aí a gente está falando anos 60 aproximadamente, e os baby boomers, estamos falando aí 46 até 86, mais ou menos, né? Que aí é quando chega a geração X. Está todo mundo junto, seja consumindo, seja trabalhando, em alguns casos até, eu posso dizer com certeza absoluta, geração X e millennials e alguns da geração Z, isso estou falando do meu círculo, constituindo e criando família na mesma, né, da mesma faixa etária, os filhos. Então, tenho na escola da minha filha millennials como eu, pessoas que tiveram filhos aos 20 anos e pessoas que, através da FIV, né, que é uma tecnologia maravilhosa, tiveram filhos quase aos 50. Então, a gente está realmente aí convivendo muito além da mesa de trabalho e sala de reunião, tá, gente? Esse é o fato. Inclusive na relação de consumidor, né? O arquiteto vendendo um projeto para uma geração X, Y, Z, é diferente, né? Então, qual é a diferença entre nós? E aqui são as principais, né? Geração Z é nativa digital, gosta da diversidade e inclusão de fato, né? São pessoas que são socialmente conscientes, têm uma aprendizagem rápida e valorizam a saúde mental. Millennials, nós, a gente está numa corda bamba entre workaholics e pessoas que gostam. A gente tem um peso um pouquinho ali meio a meio, né? Alguns de nós ainda têm algumas práticas de baby boomers de geração X, porque nós nascemos, gente, quando a tecnologia surgiu, tá? Então a gente saiu do orelhão, achava muito legal o cartãozinho, a moedinha, de repente a gente está com um celular que responde tudo para a gente. Então, vocês precisam entender que a gente tem um pouco de todo mundo, né? A gente ainda não se encontrou tanto. Somos muito adaptáveis, portanto, né? E temos essa busca por propósito, como qualquer geração, tá? E aí a gente valoriza essa conectividade, de fato, entre as pessoas. Geração X, independentes, céticos, equilibram o trabalho e a família, sim, a questão dos papéis, principalmente, tá? Tem habilidades em tecnologia, ainda tem, e um conservadorismo financeiro alto, tá? Habilidade de tecnologia da geração X, porque eles foram, né, quem criou a tecnologia foram eles, para que nós utilizássemos praticamente, né? E os baby boomers, que são as lendas que nos trazem muito ensinamento, apesar de serem um pouco mais conservadores, né, em relação à hierarquia, à carreira, em relação ao legado, tá? Eu acho que a gente tem muito a aprender uns com os outros, mas é importante a gente citar o que a gente tem em comum, para vocês verem que não é muito diferente, não é muito difícil, tá? Todas essas gerações são conectadas com tecnologia, todas. Eu estou falando de pessoas realmente que estão atuantes, pessoas que têm ainda um convívio social. Então, por mais que a gente fale, poxa, de repente eu conheço uma pessoa de 75 anos de idade que é mais devagar que eu para responder um WhatsApp, mas com certeza essa pessoa consome Instagram, consome Reels, compra alguma coisa online. Às vezes ela tem menos experiência do que a gente, mas ela já entrou nesse mundo, tá? Com certeza absoluta. Exigem conforto físico, isso está intrínseco na vida de todo mundo. Já tem um slide que ele faz uma brincadeira do porquê. Querem protagonismo, cada um do seu jeito, né? O baby boomer, ele quer um protagonismo que ele quer chegar a CEO da empresa. A geração Z, ele quer decidir que hoje ele trabalha num lugar, daqui a um ano ele trabalha em outro. Isso é protagonismo para ele. Para ele, ser protagonista é falar assim, eu vou tirar um ano sabático ano que vem. Isso sou eu mandando na minha vida, e não ter que trabalhar 18 horas como CEO de uma empresa. Desculpa, isso para mim não é protagonismo. Isso para mim é ser servo do capital. Vocês com certeza escutam, né?
discursos dessa forma. Valorizam cada vez mais a saúde mental, pegou todo mundo, tá? E querem um propósito e significado, então querem sentir que fazem a diferença. E, de novo, né, para cada geração isso é de uma forma. Aqui, de uma forma um pouco mais de status, X, baby boomers, millennials, formas de consumo e aquisição e acúmulo de bens, e geração Z, tempo. O tempo é a moeda deles, né? E apreciam segurança e controle. Eu estou falando de necessidades humanas fundamentais. Essa é a brincadeira aqui de que todo mundo passou pelas mesmas coisas, tá? Pandemia, isolamento, segurança, medo, luto, politização da saúde, polarização. Quem nunca, né, viu aquele grupo de WhatsApp, alguém brigando com alguém por conta de questão política, quando a gente só queria saber que mês a gente ia poder sair na rua? Virou um negócio assim, né, que virou um fla-flu, de repente, um negócio que estava todo mundo de um lado só, que era trancado em casa sem saber o que ia acontecer amanhã. Então, a gente realmente passou por tudo isso junto. Por esse motivo, a gente tem realmente que compreender... Opa, será que foi? Que a gente está com mais coisas em comum, além das nossas necessidades, do que, efetivamente, coisas diferentes para lidar. Eu acho que eu não estou conseguindo passar adiante só. Eu passei uma vez. Você quer me ajudar? Foi. Tá. Eu acho que esse índice é importante da gente falar, tá? Quando a gente fala sobre a questão da saúde mental, todo mundo sofreu com isso. Isso aqui não é uma comparação, né, provocativa de quem aguentou mais, quem aguentou menos. É assim, tá todo mundo, né, no mesmo... Está tudo na mesma roda, né, de pessoas impactadas drasticamente, tá, pela pandemia em questões de saúde mental, ok? É para essas pessoas que a gente precisa ressignificar os espaços, né? Quando a gente entra num ambiente, 95%, 98% dos nossos neurotransmissores corporais, eles são ativados. Então, o espaço físico tem um impacto direto no nosso sistema imunológico, fisiológico, na nossa saúde química. Nem estou falando de saúde mental, porque a saúde mental ela envolve fatores culturais, quando a gente vai ter uma reação a algum espaço, tá? Então, nós, arquitetos, nós temos a responsabilidade de construir o espaço em que as relações vão acontecer. E, mais do que isso, eu acho que foi a Cláudia ou o Lula que citou ontem, numa conversa nossa, a gente conduz as pessoas, o comportamento das pessoas através do que a gente faz. Então, se a gente gostaria de ver um comportamento, uma mudança de comportamento comunitário e coletivo num espaço físico, e nós somos arquitetos, né, aqui falando para os colegas que estiverem aqui, a gente consegue conduzir isso através do nosso projeto e do nosso discurso storytelling de como esse projeto foi construído, tá? Então, nós somos ferramentas para tal. E aí essa ressignificação ela é importante, né, para que a gente possa mudar a forma de olhar para um projeto. Falando especificamente do mercado corporativo, que é 90% são 90% dos nossos projetos, houve um tempo em que as pessoas queriam fazer caber mais com menos e o mais rápido possível. Sabe aquela continha de o mais barato possível, a maior quantidade de gente possível, no menor tempo possível, e era só esse nível, né, essa escala de metas que a gente tinha na arquitetura corporativa, e eu acho que uma ou outra institucional também ia nessa forma de projetar. Agora a gente está falando de clientes que a gente está conseguindo convencer a adiar um mês aí a sua obra, o seu projeto, para que a gente possa ouvir as pessoas, né? A gente fez recentemente um escritório, estamos fazendo um escritório de advocacia, que nós adiamos um mês, isso
E no aluguel aí não é pouco dinheiro, 200, sei lá, 250 mil reais do caixa do cliente que vai pagar um mês a mais de aluguel para ficar onde ele está, mas para a gente poder escutar 160 pessoas que iam ocupar o escritório dele. Um escritório que ele pediu no programa para colocar 15 salas fechadas e que depois de conversar com as pessoas e emitir formulários, né, a gente trabalha com infográficos em cima das entrevistas que a gente faz, também conversamos com stakeholders, né, do escritório como um todo, a gente está fazendo agora um total de 38 salas, ou seja, é um projeto totalmente diferente do que estava na cabeça dos sócios patrimoniais. É um projeto muito diferente do que é necessário. E num pós-pandemia, no modelo híbrido, que se você contar para alguém, a pessoa fala, não faz sentido nenhum, você está fechando sala individual, sala de trabalho em dupla, o que é isso? Isso é o que eles precisam, isso é o que eles querem, isso é o que eles esperam, é isso que eles querem para sair de casa para vir trabalhar no escritório. Eu estou ouvindo as suas pessoas. Não é para eles que você vai fazer o escritório? Você vai fazer um staff, um open space para advogados que fazem call com o tribunal o dia inteiro. Você não vai fazer um open space, né? Não é uma solução. A gente vai trabalhar outras formas do seu escritório. Então, é importante que a gente entenda quais são as necessidades humanas fundamentais que a gente vai ter que atender com qualquer projeto, seja uma cafeteria, seja um lavabo ou seja uma escola. Tá? O primeiro deles isso é a pirâmide de Maslow, tá? Abraham Maslow, um psicólogo, assim, extremamente precursor da sua época para trazer um pouco mais de humanidade no pensamento do que a gente precisava, tá? Então, e ele está voltando muito à voga hoje, se vocês puderem estudar Maslow para estudar um pouco o comportamento humano, porque a gente está ouvindo falar muito sobre disciplina positiva. Se alguém já escutou o termo disciplina positiva aqui, é ele de 50 anos atrás voltando para os dias atuais, tá? Então, essa é uma pirâmide hierárquica das necessidades fundamentais humanas, que, claro, quando a base não se sustenta, o que está em cima despenca também. Mas, por ordem de prioridade, sono, saúde, alimentação, a parte fisiológica, segurança pessoal, familiar, financeira, socialização, né? Os relacionamentos no trabalho, na família, as amizades. Aí a gente tem a estima, ou seja, o status, como eu sou reconhecido pelas pessoas ao meu redor, pela sociedade e por mim. E, por fim, né, abrangendo tudo isso, a autorrealização. Ali no topo da pirâmide está aquela conquista pessoal, aquela meta, aquela superação da sua vida que você quer ter. Tá? Então, essa estrelinha aí, ela vai despencar se nada disso aqui embaixo, né? Se algum item aqui embaixo não estiver atendido, e os outros subsequentemente. Então, essa pirâmide ela é muito interessante, porque ela não cria só uma relação de hierarquia, ela cria uma relação de subsequência, né, das coisas. E aonde que a gente está hoje, né? A gente está aqui um pouco mais seguro, tá? Em relação à nossa parte de fisiologia. Se a gente fosse olhar para isso em 2020, a gente já está todo mundo em pânico, correndo em círculos, né? Do que vai ser da gente. Mas o sono, a saúde, a alimentação, a higiene hoje é algo que a gente já tem mais no controle, porque não tem uma pandemia nos guiando. E aí o que a gente precisa olhar quando a gente vai fazer um projeto são as outras necessidades, tá? Segurança, socialização, estima, autorrealização. E quando você fala de espaço físico, essa questão de segurança, né, da socialização, da estima, ela está muito fortemente relacionada às pessoas se sentirem ouvidas e parte da construção de um espaço. Tá? A gente está muito habituado a fazer briefing perguntando quando vai fazer residencial. No passado distante, eu já fiz projeto residencial, hoje a gente não faz residência unifamiliar. A gente coleta o briefing sobre a rotina das pessoas, né? Que horas chega em casa, que horas o filho vai para a escola, onde todo mundo almoça, final de semana se usa a casa para receber visitas e tal. A gente precisa colocar isso num aspecto um pouco mais macro, né? A gente precisa de uma abrangência mais escalonada e vir desde o ambiente de circulação pública, né? Desde da calçada do imóvel que você está projetando, isso se você estiver projetando a edificação como um todo, para que a gente possa realmente ser bastante eficiente no nosso discurso. Tá? Então, quando a gente fala de segurança e fisiologia, a gente está falando de espaços, equipamentos, móveis que atendam universalmente, né, os princípios ergonômicos, inclusivos e normativos. Estamos falando de soluções flexíveis que abriguem as formas de atuar individualmente ou coletivamente. Né? Estamos falando que é a autonomia da pessoa, né, o protagonismo. Soluções flexíveis que abriguem também a coletividade, né?
e que possam projetar essa coletividade de uma maneira ergonômica. Estamos fazendo um projeto hoje em parceria com a prefeitura, que é da parte de mobiliário urbano para abrigos de ônibus e outras esferas, e a gente está fazendo uma provocação, né? Ali a pessoa vai consumir uma mídia digital, mas será que ela também não precisa ter um ponto de água para ela? Se ela está com um animal ali, ele também não bebe água? A gente já fez master plan que só pensaram no ciclista, mas quem corre no dia de chuva, que tem um animal, não tinha nada para ninguém. A gente foi fazer essa provocação, né? Vamos trazer para a realidade de como se usa. A questão inclusiva e normativa, tá, gente? Eu vou até mostrar rapidinho já para vocês. Tem tempo? Ah, tem 40 minutos? Tá bom, que eu comecei a correr aqui, tá bom. A gente vai mostrar alguns cases para vocês, mas a questão normativa, ela é sobre sair de cota. O que é sair de cota? Se você tem 1.000 pessoas no seu escritório, você precisa ter 5% de mesas acessíveis. Assim, isso não é uma inclusão, tá? Isso é você garantir que ali no cantinho, isolado, uma pessoa PCD consegue trabalhar. Isso não é uma inclusão universal, tá? Você está sendo obrigado pela lei a lembrar dessa pessoa. Uma inclusão universal é que essa pessoa trabalha onde ela quiser. E não é difícil fazer isso. Também não é mais caro fazer isso, tá? Não custa. Então, essas formas de atuação variadas, né? Tem uma discussão muito legal dos nossos clientes. A gente acha legal porque provoca respostas, né, que a gente está construindo junto. Mas eu sou uma pessoa que gosta de trabalhar focada. E eu tenho que ir 3 vezes por semana para o escritório. E o meu time gosta de conversar muito. Eles falam, e no meio do trabalho, por que eu tenho que ir para lá trabalhar do lado deles se eles me atrapalham? E aí a nossa resposta é, porque você vai ter onde trabalhar de maneira focada, porque esse é o meu papel. Eu não quero mudar o seu comportamento. O que eu preciso saber é, se eu estou aqui te garantindo que você está sendo ouvido para eu fazer um projeto para você, é que você vai ter como se movimentar para um local para trabalhar de maneira focada. E aí isso precisa estar top-down, embarcado num projeto, né? Eu não posso dizer isso e a gente ter um CEO na empresa que fala, não, mas eu não vou dedicar recurso nenhum para fazer uma cabine de trabalho isolado, ou eu não vou dedicar recurso nenhum para que as pessoas possam trabalhar com fones de bloqueio, porque a gente também sugere tecnologia, tá? Então, tem fone que bloqueia o ruído ao redor. Tem fone que custa R$20 e não bloqueia nada. Às vezes bloqueia até o que você precisava ouvir mesmo. Então, existem formas e formas de você dedicar, né, investimento na sua empresa. Um ponto importante é que a gente esteja muito alinhado com o que as pessoas esperam, que a gente transforme isso em soluções factíveis, que caibam no bolso do cliente, que realmente funcionem, e que a gente comunique. Tá? Que a gente avise as pessoas por que as coisas foram feitas e por que a gente implementou certas soluções. Nós tínhamos um cliente que ele não tinha, de fato, recursos para fazer espaço fechado para quem queria trabalhar de maneira focada. E uma solução muito simples, não tão criativa quanto a da vaca amarela, que eu achei maravilhosa. Também não era o Google, mas uma solução muito simples foi criar uma vizinhança que era uma vizinhança silenciosa, comportamento, RH entrando e colocando regras, pessoas sendo avisadas que aqui você não fala, aqui você não atende ligação, aqui você não faz call, aqui é para trabalhar focado. Já teve cliente de tecnologia nosso que a área de foco, eles eram programadores. A área de foco deles, que eles entram num processo de flow, que se fala, que é assim, eles produzem o que uma pessoa normal faz em 8 horas, eles fazem em 6. Tem uma música de fundo, que é num tom, enfim, é numa escala de decibéis, que faz com que eles consigam entrar nesse flow e projetar ali. Você pode falar com eles, talvez se explodir alguma coisa do lado, eles não percebem. Então, era uma área de trabalho silencioso que tinha música. Isso era, né, a gente não conhecia, isso era uma coisa muito legal, né, de saber que existia. A privacidade, né, o famoso feedback que os RHs tiraram, ou você vai levar um filho seu para fazer uma aula de balé e você está no meio do seu expediente. Qual que é a vantagem de uma flexibilidade dessa na nossa vida, se você ali próximo à escola de balé ou na escola de balé, porque existem escolas e escolas, né, algumas parecem uma academia de Harvard.
Qual que é a vantagem se você não consegue ter um local que você vai, faz a sua reunião, tem uma internet, você como parente ali que está cuidando da criança. Então, é um coletivo tão grande, tão híbrido, no geral, que a gente precisa fornecer, que ele precisa ter um olhar realmente... eu consigo pensar em 3 padarias de 10 que eu sei que, se eu for, eu consigo trabalhar. Eu sei que, se eu for, eu consigo fazer reunião. E aí as pessoas vão pegando ideias com os outros, com os concorrentes no mercado, e vão trazendo isso. Então, padaria que já tem phone booth, outras que você tem uma área que é mais isolada, você vê que tem uma parede verde do lado, você sabe, né? A gente, como arquiteto, sabe. É para puxar acusticamente, ali é mais silencioso, mais perto do balcão, é o caos. Então, a gente consegue perceber que, na nossa forma coletiva de conviver, nós, como arquitetos, a gente consegue trazer soluções e atrair mais público. Porque, enquanto eu estou fazendo um call atrás do outro naquela padaria, eu consumo, brincando, 50, 60 reais de café. Ainda mais em São Paulo. Dependendo da rua de São Paulo, isso vira 100 reais de café, né? Dependendo do valor do cafezinho ali, né? Bom, a importância da socialização, a descompressão de maneira autêntica e funcional, né? Então, assim, abraçar soluções de relaxamento mesmo, tá? Então, se é uma ciclofaixa feita de verdade, com qualidade, né? Respeitando a natureza. Se é um playground verdadeiramente arborizado, seguro, né? Se a gente está falando de uma solução de descompressão numa empresa, é uma empresa que tem uma característica dos colaboradores também um pouco mais austera, não adianta a gente colocar uma mesa de pebolim. Talvez eles tenham vergonha de ficar fazendo aquele barulho lá. Eles não vão usar. Então, eles têm um comportamento de descompressão mais do descanso, do relaxamento. Vamos trazer um mergulho biofílico para que eles possam realmente ali consumir, às vezes, um conteúdo online no fone. Vamos entender qual é a característica. Se é um Google, né, que até a sala de silêncio deles é super criativa, super divertida, a gente já consegue usar mais. Né, o Nubank, que é um banco digital, os caras super disruptivos, tem uma piscina de bolinha ali que é icônica mesmo, né? E é uma piscina de bolinha que, se eu colocar em alguns clientes nossos, ela vai ficar linda na foto, mas ela não representa a cultura, né? Então, eu acho que é fazer essa leitura corretamente das pessoas que a gente atende. E o ponto principal, né? A transparência. E aí a gente fala do topo da pirâmide, da estima, que é o reconhecimento. Eu sou importante, eu represento algo nessa vida que eu estou, nessa jornada que eu estou. E a autorrealização. A autorrealização, que é você atingir aí os mais altos níveis de objetivos e metas da sua vida. Com uma lupa, tá? Colocada em você. Então, você como profissional autônomo, como empresa, como escola, como laboratório médico, não importa. Você como prefeito, né, como governador, você tem uma lupa hoje olhando para você. Infelizmente, tem essa lupa olhando, às vezes, para notícias falsas que, em um piscar de olhos, circulam, né, o Brasil inteiro. Mas existe também uma forma, é só querer, de você dar um double check nas informações e você saber se realmente aquela empresa que vende sustentabilidade é sustentável. A que diz que ama a família, cuida das pessoas, no comercial de margarina, se ela se ela tem alguma questão trabalhista, se ela usa mão de obra corretamente, né? Então, hoje em dia, está todo mundo na lupa, na mira de uma sociedade, né, consumidora, que consegue checar os fatos e que, pior ainda, né, dependendo aí do que acontece, rapidamente pode divulgar algo de uma maneira nociva, né? Existem profissionais autônomos que se prejudicaram por falas de 4 anos atrás em redes sociais X. Eu estou falando, recentemente teve um caso de indústria cinematográfica, mas a gente tem isso no mundo dos influencers, a gente tem isso nos profissionais que lecionam, juízes, profissionais liberais, tá? Então, a gente precisa tomar muito cuidado. E quando a gente tem essa transparência, né, e a gente traz a participação ativa das pessoas na construção das soluções que a gente aplica, a gente chancela, né, realmente quem a gente é, os nossos
nossos valores, o nosso manifesto individual ou como corporação, né? Eu falo muito isso sobre as instituições privadas que a gente atende, não atendemos praticamente instituições públicas, mas assim, toma cuidado, se alinha com o que você vende e aplica mesmo o que você vende, o que você tem no seu manifesto, porque as pessoas vão sentir a diferença, tá? As pessoas vão saber se você estiver desalinhado com o seu discurso. Eu vou pegar o gancho de um exemplo que o Lula deu e que acho que foi uma das coisas que ele falou ontem com a gente. Nem sempre é sustentável você usar um material sustentável que vai percorrer 3 oceanos para chegar até você. O que você vai deixar de pegada de carbono no transporte disso? Quando você tem ali um solo local, uma solução construtiva local que você pode usar. Isso é sustentável. Tá? Então, cuidado também com as pegadinhas da sustentabilidade. Então, foco no discurso. Tá? As palavras que a gente mais encontra aí nos manifestos atuais de instituições, empresas, escolas, enfim, né? Pessoas. A inclusão, a sustentabilidade, a responsabilidade, a inovação, a integridade e compromisso. Importante que a gente saiba que isso está hoje na mira do público. Tá? O futuro dos espaços coletivos é um tema multidisciplinar, vai muito além de apenas posicionar programa num layout. Ele é sobre abrigar as relações humanas de maneira multissensorial e flexível. Então, a gente trazer realmente esse discurso, esse diálogo para dentro do espaço, para que ele inspire as pessoas, para que ele possa cuidar das pessoas e para que eles possam movimentar as pessoas. É tudo muito veloz hoje em dia. Tá? Então, eu estive recentemente em um outro evento, diferente desse, porque aqui a gente tem vários totens de conectividade, tem como... Meu celular está carregando dentro de um armário aqui, a chave está na minha bolsa, coisa maravilhosa. Mas eu estive recentemente num evento que, para encontrar uma tomada, eu tive que assim, andar 2, 3 níveis de andar, porque era um evento improvisado, mas você consegue, num evento improvisado, que é isso, né? Um evento feito sob medida aqui com móveis locados, você consegue trazer uma solução para a pessoa poder se conectar, né? Hoje em dia nós estamos só esperando a eletricidade via Wi-Fi. Eu sou uma arquiteta que está aguardando isso, tá? E aí, acho que, falando um pouco, né, desse momento de ressignificação, a estratégia de colaboração entre as gerações é algo muito bacana da gente trazer. Tá? Vou dar um exemplo. Você está fazendo um projeto num condomínio. Tá? Quem é que está ali naquele projeto do condomínio votando? Dependendo do condomínio, tem 10 apartamentos, dependendo do condomínio, tem 80 apartamentos. Está o pessoal que é realmente da Assembleia Principal, nem sempre as pessoas querem se envolver. Mas será que trazer uma conversa de todas as gerações que usam esse condomínio para você fazer uma área de lazer, para você fazer uma área social, para você refazer a fachada do prédio que seja? Será que trazer todo mundo para a mesa não é uma provocação que deve ser feita? Né, ao síndico que está ali conduzindo essa conversa com você, essa mentoria reversa, né? Se a gente sabe que os jovens têm ideias muito boas e os mais experientes sabem muito daquilo que funciona ou não, e também sobre questão de recursos, escassez, etc., trazer todo mundo para a mesa não é algo legal? A gente, às vezes, tem medo de provocar um convite maior, né, ao diálogo sobre um projeto. Esses projetos multigeracionais, eles são muito ricos, né? Ter equipes com membros de todas as idades e uma comunicação aberta, aproveitar a tecnologia para trocar ideia, experiência, né? O famoso grupo de condomínio que o pessoal usa para reclamar de cachorro latindo, será que a gente poderia usar para falar desse projeto novo, né? Eu acho que é esse ponto. Falar de imobiliário correto, né, gente? O coletivo como protagonista. Poxa, você vai fazer uma casa, você olhou para a calçada, uma pessoa cadeirante consegue passar ali? Não vale conversar com o dono da casa e falar, gente, vamos deixar a tua casa legal para a comunidade? Imagina se todo mundo fizer isso. Porque a calçada, ela é responsabilidade do dono do lote, né? Então, mas nem sempre a gente olha para ela com carinho. Às vezes, até, dependendo do lugar que a gente anda, para você passar de um imóvel para o outro é um salto, né? Um bungee jump, né? O pessoal não se dá o trabalho de fazer 2 degraus, é um só e você que caia. Né? Então, é uma tristeza. Então, trazer o coletivo como protagonista, né? A gente ter esse olhar urbano mais crítico, a gente trazer soluções no âmbito coletivo e comunitário e a gente assumir o nosso papel, né, na questão do urbanismo, principalmente, que é o de cobrar.
para ter uma cidade correta, né? A gente não, só ficar no olhar individual, né? Se a gente não tiver um olhar macro, aí eu vou reformar minha casa, não vou mexer na calçada, que se dane quem está passando ali, vou fazer do jeito que é melhor para o meu carro entrar numa garagem subterrânea. Com que moral a gente vai cobrar que a rua esteja pavimentada? Correto? Não faz muito sentido se a gente não faz o nosso próprio âmbito particular. Então, eu acho que a gente precisa também se posicionar nesse sentido, né? Nesse momento. E trazer para o cliente, né, essa provocação, certo? Ergonomia acima do design. Tem coisa que é linda, mas é péssima para trabalhar sentado. Se eu quero ter um parque que a pessoa consegue fazer um call, gente, o banco precisa ter encosto. Sim, é o mínimo. Encosto. Não precisa ter almofada, não precisa... Assim, nem a tomada, né? Porque tomada em área aberta a gente sabe que é um pouco complexo de executar. Mas a gente precisa que as pessoas realmente ocupem os espaços. O maior problema, né, da segurança pública, ele está conectado à ausência de pessoas no lugar. O abandono de um lugar é o que faz com que as más práticas ocupem aquele lugar. Se você conhece uma praça que é linda, mas ali à noite rola um tráfico de drogas, é porque está desocupado, é porque está inabitado, é porque algo que não é eticamente aceitável ou legalmente aceitável está ocupando um espaço que encontrou vazio, tá? Então, a gente precisa que as pessoas realmente usem os espaços locais. E uma inclusão universal, que é como eu citei para vocês, né? A comunidade PCD, que é das pessoas com deficiência, elas participarem ativamente nas soluções que são verdadeiramente inclusivas, não só por cota. Vou mostrar um projeto para vocês daqui a pouco, que ele mostra um exemplo claro do que acontece em bancadas de trabalho. Investimento em tecnologia e infraestrutura, eu acho que isso aqui é algo que todos os espaços em que for possível a gente oferecer, a gente oferece. Tá? E por que a gente chama de control out space? Né? A gente teve aí um mercado de vacância de 20%, 22% dos imóveis, pelo menos corporativos, no estado de São Paulo, nos últimos anos, e que vem se recuperando, tá? Mas a gente está falando de um impacto de 22% de metros quadrados em metrópoles grandes. Isso é muito violento, tá, para a economia. E agora a gente está voltando a precisar dos espaços. Então, quem trabalha muito com corporativo viu esse movimento de cliente querer correr para devolver laje, agora o cliente está voltando para alugar laje, não necessariamente do mesmo tamanho, talvez um pouco menos. Alguns não, alguns estão revoltadíssimos com o home office, querem botar todo mundo presencial, até quem não era antes. Os coitados já estão sofrendo o impacto de uma produtividade aí mal gerida. Mas, enfim, estamos nos recuperando, né, nesse sentido. E o Control Out Space é por isso. Vamos precisar de espaço, não vai ficar um full home office, não vamos ficar, provavelmente, 3 vezes em casa trabalhando. Existe uma média, tá, saudável, provavelmente de 2 a 1 vez, até porque a gente tem questões de saúde mental que a gente tem que tomar cuidado. Então, daqui a 10 anos, a gente vai ter essas respostas com certeza. Tá? Espero estar ainda discutindo abertamente isso no mercado, porque nós seremos, né, o objeto de estudo. Lembrar de fazer espaços flexíveis também, porque é o comportamento humano que faz o laço de ouro nele, né? As pessoas usam o espaço, daqui a pouco você tem que fazer ajustes, sim. Então, analisar, avaliar o que funcionou ou não, ajustar, adaptar as estratégias, os processos, e a questão de uma abertura no diálogo, tá? Estar aberto a novas ideias e abordagens. Não é porque você vai fazer uma mudança, uma proposta, né? Você como arquiteto, que você é o dono da razão e que aquilo ali nunca mais vai precisar ser mudado. Muito pelo contrário, as pessoas utilizando, elas mesmas podem dar uma nova função para esse espaço, tá bom? Então, recuar, repensar, avançar com mais clareza, se adaptar à mudança é importante, tá? E aqui alguns estudos de caso, eu vou passar rapidamente. A gente está fazendo alguns estudos para algumas instituições, especificamente essa, o cliente pediu uma creche e ele queria que fosse no fundo do terreno. Essa é a creche e essa é a recepção principal. A gente falou para ele, né? Escuta,
Qual é a graça a gente poder trazer o filho para estudar onde a gente trabalha se a gente vai ter que fazer um percurso enorme para chegar lá, um terreno de mais de 20 mil metros quadrados? E tem outra, se eu quero parar na hora do almoço e ver se está tudo certo, eu vou até o fundo do terreno, não é mais legal isso aqui estar na entrada, a gente faz de uma forma protegida, põe uma passarela, né, um jardim em cima para as crianças pegarem sol. Então, era um benefício, mas um benefício assim. Talvez eu não queira que o meu cliente veja que eu tenho uma creche infantil, porque vai parecer uma coisa... Então, o diálogo começou a evoluir tanto sobre o uso desse terreno que virou uma fachada ativa. A gente já está num nível do projeto, estamos botando lojas para a comunidade poder utilizar a calçada para montar negócio. Tá? E o auditório que a gente estava fazendo para eles, que ele pediu para ser um auditório muito tecnológico, muito legal, a gente está abrindo o auditório para a área externa e eles vão poder fazer até concertos a céu aberto. Tá? Então, nós temos aqui algumas áreas prediais, mostrando como que a Estúdio BR projeta os espaços coletivos. Tá? São projetos bastante tropicalizados, com design bastante biofílico, a gente tem um approach realmente muito forte do uso de materiais naturais, e essa soma, né, da tecnologia com a natureza para atender as necessidades fundamentais humanas. Tá? Então, aqui eu tenho mais alguns projetos para mostrar para vocês. Eu acho que um ponto importante para a gente falar, eu vou chegar já nos de interiores, principalmente os construídos de interiores. Um ponto importante para a gente falar é sobre a questão da inclusão. Tá? Isso aqui é um hangar que a gente projetou, acho que já está até pronto. O cliente precisava colocar a parte administrativa dele dentro do hangar. Ele é uma empresa que gerencia jatos, faz manutenção, inclusive pilota. O nome dele é MacGyver, ele pilota para Lucas Luco, para Ludo Magalu, e é Mag Aviation, o nome da empresa dele. Os caras querem que seja ele que pilote, é ele que conserta, ele está tentando se aposentar e não consegue. E aí ele falou, eu vou botar todo mundo trabalhando dentro do hangar, que minha vida fica mais fácil, porque eu não quero ficar me deslocando. Cansei de me deslocar. Então, a gente construiu, né, a JHSF está lá no aeroporto, no Aeroporto Internacional de Campinas, o Catarina, de quem tem jato particular, ele está lá, estava construindo ainda esse galpão, a gente já entrou para tirar proveito, né, da parte de pilares, da parte estrutural, e aí a gente falou para ele, vamos fazer então, ao invés de fazer uma área administrativa que vai tirar espaço dos aviões, que essa era uma preocupação dele, né, das aeronaves, vamos fazer uma verticalidade que a gente consiga colocar os departamentos de vocês, você investe um pouco mais, bota um elevador aqui, e ele tinha um problema a ser resolvido, que era uma discussão dele com a JHSF sobre hospedagem dos pilotos. Porque alguns pilotos tinham que ficar de plantão junto com a aeronave, segundo seus contratantes, para ver se estava tudo certo. E aí, no último andar, nós fizemos 2 suítes para hospedagem desses pilotos. Né? No final, a gente sabe que até a própria família deles estava agora pensando em ficar lá trabalhando alguns dias a mais e dormir lá. Tá? Então, esse é um projeto que é literalmente um espaço de trabalho construído dentro de um hangar. Esse auditório a gente fez para um colégio e havia uma discussão muito forte sobre acessibilidade naquela época. Professores que são PCDs, palestrantes, enfim, alunos. E a gente trouxe para cá um elemento assim gritante que era essa plataforma. Tá? Isso aconteceu em alguns outros projetos que a gente fez, porque às vezes a gente faz um projeto bonito, esse aqui é a área externa e de lazer deste colégio, tá? É uma área que a gente nivelou inteira também por questão de acessibilidade, mas às vezes a gente faz um projeto que é lindo, que é bonito e que não é funcional para quem realmente precisa, certo? Aqui tinha uma relação forte, a patente de Mondrian tinha caído, Mondrian tinha uma relação com os monges agostinianos, é do Agostiniano São José, né? É da rede do Mendel, do São José, um colégio bastante conhecido ali em São Paulo.
E aí a gente trouxe essa parede para contar a história da relação de Mondrian com os monges agostinianos, tá? E a questão da acessibilidade, né? Nivelamos um pátio que eles queriam transformar em gramado, porque eles falavam aqui é todo desnivelado. E a gente falou, não, então a gente vai nivelar, a gente vai fazer a drenagem, as pessoas vão poder utilizar, até porque um dos grandes approaches do colégio é a acessibilidade, né? Por que a gente não vai trabalhar? Isso contando também a história ali dos monges agostinianos. Um detalhe, né? Isso daqui é um auditório, Grupo Ultra, um grande cliente nosso, tá? E esse auditório, em pequenos detalhes da reforma que a gente fez, ele passou de uma usabilidade que era assim, uma vez por ano, para uma disputa mensal de todas as empresas da holding Ultra, tá? Tanto que a gente já está com outros projetos de expansão de auditório para eles. Foram detalhes, gente. A gente trocou o mobiliário, a gente fez a acessibilidade do palco por rampa, a parte de corrimões, os móveis, né, que eles têm esse reclínio. Gente, isso existe há 30 anos, esse tipo de mobiliário, mas permite que as pessoas possam circular de uma maneira mais fluida. A gente ficou regularizando essa rampa um bom tempo, né, recalculando ela um bom tempo, para que, de fato, fosse acessível esse projeto. Mas são mudanças assim singelas, né? E acho que a principal, que no começo eles barraram, depois eles autorizaram, e num segundo momento expandiram conosco, que foi do terraço externo desse auditório, que era uma área de casa técnica de ar-condicionado, e que continuaria sendo, e que eles estavam preocupados, porque o auditório é aqui, atrás dessa janela. Não era uma janela, era uma parede. Eles falavam, gente, a gente vai ter que fazer um upgrade do ar-condicionado, precisamos colocar mais elemento acústico dentro do auditório. Nós falamos, não, você precisa abrir a parede desse auditório, transformar esse terraço num local de vivência, num foyer, e aí a gente pôs uma cobertura automática, e jogar essa máquina de ar-condicionado onde ela pertence, que é, sei lá, no telhado, numa área técnica real. Então, vamos melhorar a usabilidade. A gente tinha tido uma negativa inicialmente, mas, em um segundo momento, a gente conseguiu, e depois a gente expandiu. Tanto que essas floreiras, elas não são fixas, elas estão hoje aqui antes do ralo, e depois a gente conseguiu jogar elas, se não me engano, mais 1,80 m para fora, porque aí, com a aprovação dos C-Levels da empresa, indo lá, gostando do evento, eles puderam colocar mais gente ainda nesse terraço, tá? E a questão da janela, né? Que a gente fez uma grande janela ali pro auditório. Porque, às vezes, você está num evento que precisa desse contraste do escuro com o painel LED, mas, às vezes, você está só fazendo um treinamento que é que as pessoas vejam a luz do sol, né? Então, a gente colocar janela em auditórios é bastante comum, tá? É uma prática que a StudBR faz bastante. Esse cliente é Corteva, esse projeto ele ganhou 5 prêmios, né? 4 internacionais, de design de workplace, de acessibilidade, também de estúdio, né? De design corporativo para a StudBR. Ele é um projeto extremamente biofílico. Nós estamos falando de 5.500 metros quadrados, dos quais apenas 1.500 têm mesas de trabalho. Então, percentualmente falando, assim, é muito violenta a quantidade de espaços flexíveis, e estamos constantemente reprojetando para que eles reformem os espaços flexíveis, porque é onde tem mais adesão. Então, a gente está diminuindo o staff. Tinha um programa de 140 mesas de staff inicial, a gente bateu bastante o pé, mas não vencemos essa disputa inicialmente, fizemos, mas no segundo momento eles começaram a ter que reduzir essas áreas, tá? Precisamos de uma, falando sobre a questão multigeracional e falando bastante também sobre como a gente atende a todas as necessidades. Precisamos de uma sala de board imponente, precisamos de uma solução que para o nosso cliente seja rica visualmente, que tenha uma elegância, e que antigamente ela era usada uma vez por mês, então a gente tinha uma metragem quadrada enorme que as pessoas não podiam utilizar. E aí a gente fez uma sala que ela é flexível, ela forma uma grande sala de board, ela tem tecnologia, mas no dia a dia ela pode ser utilizada como 2 salas para 2 grupos de reuniões. Então, para isso a gente precisa de flexibilidade de mobiliário, de tecnologias, de soluções, né? Aqui a gente desenhou uma solução em que essas mesas, uma alimenta a outra. Então, eu tenho um ponto só de conexão de tomada no chão, que existem várias opções para selo, né? Mas
as mesas elas trabalham aí como macho e fêmea, como um filtro de linha uma para a outra. Ou seja, eu não vou ficar reposicionando essa mesa e todo mundo liga a sua tomadinha para eletrificar a mesa no chão. Isso não é uma flexibilidade. Aí a pessoa vai empurrar a mesa e estoura o cabo. Aí fica uma mesa lá inutilizada no canto. Quer dizer, se a gente vai pensar na solução, a gente tem que assegurar que montei o layout, pluguei uma na outra, é uma só que eu escolho onde eu vou ligar. E isso é funcional para manutenção. Eles tinham esse approach de trazer o campo para a cidade, porque eles são uma empresa agrícola, né? Então a gente trabalhou bastante com essa questão das portas de celeiro para ir abrindo. Então você junta um celeiro no outro e vai pondo grupos diversos dentro do espaço. Isso daqui é mais um corredor lateral que não tinha uma função e a gente colocou espreguiçadeiras aqui para que as pessoas possam ter uma descompressão. Então isso é um exemplo, tá? Staff, hot desk, aqui a gente tem lockers, aqui atrás uma área de leitura e ali dentro, num recuo do lado esquerdo, a gente tem até um ambulatório, tá? Então, numa metragem quadrada relativamente pequena, né? Mesa de trabalho individual. Esta área aqui não é uma área foco, então é uma área que pode ter conversa, uma área de one-on-one para uma conversa rápida e uma área de reunião que ela é aberta dos dois lados. Ali não tem parede também, então as pessoas conseguem utilizar essa mesa de reunião para as reuniões ágeis. Banco Carrefour, né? Eu particularmente descobri que o Carrefour tinha um banco quando chamaram a gente para fazer esse projeto, eu não sabia, tá? É um projeto desafiador em termos de prazo e de budget, e um projeto para receber a família dos colaboradores. Tá? A gente tem uma decoração colocada aqui na área coletiva do banco, inclusive. Aqui é uma área de staff, e aí a gente vê que, né, as áreas de reuniões ágeis acontecem aqui próximas. São tipologias e formas de projetar para quem está no mercado corporativo que não são necessariamente novas. Tá? Por isso que essa palestra ela é focada muito em relação ao comportamento humano, como conversar, como escutar as pessoas, como juntar todas as gerações, né? Preferencialmente fazer pesquisa, gerar infográficos. Eu acho que vão ter palestras aí na sequência importantíssimas. A Cláudia é uma referência de change, e minha professora, inclusive, e ela vai contar a importância, né, de fazer essa gestão de uma mudança comportamental. Mas mostrando que essas tipologias estão atendendo um banco, né? Eles iam ter um evento que envolvia a família, muito focado. Gente, Carrefour, né? Carrefour, a gente fala de rede de mercado, a gente fala de compras com a família no final de semana e tal. Aí, vamos abrir um banco, vamos fazer com a cara do JP Morgan? Não, né? Eles não queriam isso e a gente foi até um pouquinho mais além. Ali a mesa de jogos fazia sentido, né? Mas porque eles tinham realmente essa questão flexível de levar filhos para o trabalho, tá? Então, é isso. Neo BPO, uma empresa de Customer Experience, num dos prédios mais baratos de São Paulo. Tá? A gente faz muito business case. O cliente procura a gente antes de saber para onde ele vai. A gente constrói o business case, escuta o que ele vai precisar e ajuda ele a tomar a decisão de para onde ele vai. Aqui a gente votou por um prédio assim que é o oposto, extremo oposto do Eixo Faria Lima. Para quem conhece São Paulo, o Eixo Faria Lima, onde tem os prédios icônicos de São Paulo. Esse prédio ele é tipo uma estrela, assim, ele tem várias pontas, ele é bem antigo e ele tem janelas que não necessariamente iluminam tanto quanto a gente gostaria. Um pé direito triste para nós arquitetos, sofrível, a Cláudia está fazendo assim, 2,48, né? Nem a norma tem. Mas aquele é muito antigo, tá? Mas a gente votou por ele porque a gente queria fazer. É uma empresa de Customer Experience, trabalha com inteligência artificial. A gente falou, gente do céu, vocês vão lá pagar um aluguel não sei aonde, na Faria Lima, e vai dar para pintar a sua parede com o que sobrar de dinheiro, né? Vocês vão falar para a pessoa, a inteligência artificial imagina o projeto aqui, porque não vai dar para colocar uma cadeira no projeto. Então, a gente votou por esse, porque justamente a gente podia trazer soluções de tecnologia, né? Totens que eles têm, e que são soluções que eles produzem, mas que custam lá seus 1 milhão e tralalá cada um. Tá? Então, a gente está falando de um projeto que foi feito realmente para gerar um encantamento, para gerar essa sensação futurista, proposital, porque eles vendem soluções de tecnologia para as marcas, tá? E tecnologia que vai de avatares, como o avatar do Magalu, à experiência digital de aplicativos, tá? Que é o que a gente mais usa no cotidiano. Então,
trazer realmente a identidade da marca para os projetos. Aqui a gente está falando de uma empresa que é a Atlas Energy. Eles são uma das maiores comercializadoras, né, e produtoras de energia renovável. Estamos entregando agora o projeto em 1 ano e meio, eles já dobraram de tamanho, a gente está fazendo o 2º andar, ainda não tem as fotos, tá? E é um projeto bastante focado também na questão de inclusão, acessibilidade e, principalmente, tecnologia. Aqui eles tinham um problema que é o CEO global não gosta que ninguém veja a reunião de board. E eles elegeram o Escritório do Brasil para ser a reunião do board geral uma vez por trimestre. Ele não gosta de ser visto. E o CEO Brasil, já pelo contrário, ele gosta que as reuniões que ele faz internas todas sejam vistas, porque a transparência é muito forte. E aí a gente pegou justamente essa sala para fazer essa alternativa, tá? Então, uma película polarizada, você aperta um botão, ela fecha, né? É como se fosse é uma reação química que acontece, e ela deixa essa película totalmente blackout. E 98% do tempo ela está assim, ela está um pouco furta-cor, porque a película, diferente do vidro polarizado, ela tem um pouquinho dessa tonalidade, dessa nuance meio furta-cor. Mas é a mesma sala, 2 tipos de C-levels que realmente gostam de usar cada um do seu jeito, e ao invés da gente pôr persiana ou colocar uma película fixa ali, que não seria legal, né, uma película jateada, a gente fez dessa forma. Fizemos o Dot Hub da Deloitte, é o hub de inovação da Deloitte também. Também é um espaço que a questão da inclusão e da acessibilidade são mandatórias. Então, a gente tem um percentual de mesas que tem tampa elevatório, não dá para anotar aqui, elas estão até, inclusive, mais profundo, mas a ideia deles é, num período curto de tempo, que todas as mesas tenham esse controle. Lembra sobre não fazer só um percentual? É lá no fundo que a pessoa que tem nanismo consegue trabalhar, ou gigantismo. Não. Né? Só que é um material muito caro, ainda mais no dólar, do jeito que está. Né? A gente está falando, às vezes, de 10 vezes o preço de uma mesa normal. Então, eles vão trocando aos poucos. O que a gente faz é assegurar os elementos de uma semiacústica aqui nessas áreas de staff, assegurar também que sejam áreas de trabalho livre, no caso desse cliente, a Deloitte, o pessoal não tem local assignado, tá? Então, cada um trabalha aonde quer. Eu vou passar rapidamente, que eu acho que, eu não sei se o meu tempo já foi aqui. Fizemos a Deloitte em Recife também. Aqui a gente valorizou muito a questão da vista, né? Então, a gente está no Moinho de Recife, patrimônio tombado, até as caldeiras estão lá. Tá. Eu abro para pergunta. Então, o projeto ele tem por intuito tirar proveito realmente dessa fachada, que é um pouco mais trabalhada, e valorizar justamente a vista. Então, existe um afastamento, foi uma briga para a gente conseguir pôr menos gente no projeto, para poder ter esse afastamento e o corredor principal acontecer ali no vidro. Singenta, a gente entregou, como vocês podem ver, né? Acho que a foto revela, a gente começou o projeto da Singenta antes da pandemia acontecer, já é uma empresa, Singenta, que trabalhava muito forte o home office, eles já tinham uma prática, e é uma das empresas que a gente fez, vou dar um chute, tá? 1.400 pessoas, só 700 lugares. Começou a pandemia, vieram fazer conta com a gente para já devolver um dos andares. Eram 3 andares, aí não devolveram. Agora a pandemia acabou, estão gostando, mas estão mudando. Então, é uma das empresas que mais perguntou para a gente, o que fazer. A gente inaugurou, não teve inauguração, né? E aí, passou 6 meses, eles, o CEO global está querendo devolver o andar. A gente falou, calma, mas é lógico que não teve payback. E a Cláudia foi responsável pelo projeto anterior deles e por implantar, acho que, o sistema de home office com eles, né, Cláudia? Lá na antiga sede. Então, eles já eram muito evoluídos em questões comportamentais de home office, tá? E é um cliente que queria também trazer os aspectos biofílicos para este projeto, né? Trazer uma sinuosidade aí. A gente gosta de não trabalhar corredor, mas de trabalhar a fluidez, né? Os espaços se revelam conforme a gente vai adentrando. Acho muito vazio o espaço ainda. Para mim, eles podiam devolver um andar.
né? Mas existe aí ainda um dilema do payback, etc. E o que a gente fez a nível de mobiliário aqui, esse mobiliário ele é semi-hexágonos, então a gente consegue fazer um layout que ele pode virar até uma grande mesa redonda, tá? Só que precisa de uma referida intervenção para isso, porque a gente tem tecnologia, monitor, tem um monte de coisa para mudar. A nossa forma, né, como a gente encontrou para facilitar essa mudança, já que eles têm esse kit, né, do usuário, é flexível, tá, gente? As pessoas não têm lugar assignado aqui, cada um escolhe onde vai trabalhar. Mas a gente trouxe essa solução para o pé da floreira. Então, toda a parte de cabeamento de elétrica está aqui. Se a gente quiser desmontar esse spin inteiro e deixar só 2 posições, dá. Se a gente quiser girar e colocar ela aqui na face desse triângulo, dá. Então, a flexibilidade era justamente deles poderem ir aumentando a quantidade de pessoas conforme necessário fosse. Aí eles pediram para colocar o máximo possível, que eles iriam diminuindo. E até agora a gente segue de olho lá, fazendo um monte de projeto para eles, e eles não estão diminuindo nada. Então a gente pede para ir desmontando, mas enfim, aos poucos a gente vai conseguir. Áreas de hot desk, todas as hot desks com os tampos elevatórios automatizados. As lousas, elas giram no eixo, então de um lado é lousa, do outro é musgo natural mesmo, né? E a gente usa ele também como um elemento acústico, tá? Deixamos bastante do teto aparente, e nas áreas coletivas a gente acrescentou nuvens. Cabines de telefonia também acessíveis com as regulagens de altura, e as cadeiras aqui no caso elas têm uma regulagem acima do normal, porque você consegue baixar ela bastante para as pessoas que têm nanismo e também trabalhar elas para a pessoa que tem gigantismo, idem para o tampo da mesa. E aí aqui a gente subiu o carpete na parede lateral para trazer uma acústica melhor, tá? A gente tem um boot, né, que é o famoso Outback aqui, que ele remete ao milho, que é um dos principais cultivos do cliente, é um milho de pipoca que por dentro ele é todo dourado da madeira, né? E por fora ele é todo branco, para fazer essa brincadeira com um dos principais cultivos deles, que tem o milho e tem o algodão também. A Oi, que está num processo de recuperação judicial, ou seja, uma empresa que está trabalhando com uma ética e comprometimento para com seus credores muito sério, tá? E, lógico, por isso tem que prestar contas, né? Lembra da lupa olhando para a cara deles? Tem que prestar contas, porque está em RJ, quem sabe, né? Recuperação judicial, você não pode gerar dívidas, também não pode gerar um desperdício discrepante dos seus recursos. Então, é um projeto que foi muito barato, assim, uma solução muito barata, e nem parece, né? Quando a gente olha, mas eu vou dar um exemplo, tá? Esses frames metálicos aqui, né, no lugar de uma parede dupla e acústica, com uma lousa, que é uma lousa feita de fórmica lousa, não é vidro, eles são muito menos custosos, né, do que a gente vai fazer uma parede piso-teto acústico ou trazer qualquer outra solução de divisórias industriais, tá? Então, a gente foi trazendo para o projeto do cliente, pontualmente, soluções que fossem legais, modernas e trouxessem para ele também justamente esse embasamento financeiro de que eles não estavam desperdiçando recursos, eles não estavam ostentando na construção, tá? Também um imóvel, particularmente, esse imóvel é no Rio, né? Um imóvel particularmente difícil de trabalhar, né? Com as suas limitações aí de pé direito e infraestrutura, né? E um imóvel que recebeu aí a flexibilidade de mobiliários como uma solução para ocupar os espaços. Aqui um banco, que a gente fez recentemente um estudo para eles, voltado também para o agro, tá? Um banco muito voltado a atender as empresas do agro, tirando a cara dos bancos tradicionais. Klabin é um dos nossos grandes clientes. Klabin, que faz papel ondulado, tá, gente? 90% das caixas que a gente usa tem o logo deles lá. E aí a gente descobriu que eles têm um laboratório de design de mobiliário interno que é feito com papel ondulado, tem uma alta resistência. A gente começou a trazer para os projetos também, além dos pallets que transportam parte do material deles.
Acho que é isso. Aqui a gente está falando muito sobre comunicação de manifesto, né, de empresa. Eu sou uma empresa sustentável, o Klabin já é zero pegada de carbono, eles praticamente não só compensam como vendem, né, pegada de carbono. E aí, por que a gente não usa o material deles, né, o papelão que sobra para fazer o mobiliário, se eles já têm um catálogo, tem até preço no site deles, mas ninguém sabia, e zero, um total de zero o projeto deles tinha esse mobiliário, né? Então a gente trouxe para usar. AFA, escritório de advocacia, né? Como é que a gente vai trabalhar um escritório de advocacia que é totalmente digital, tá? Então aqui a gente trouxe realmente um pouquinho mais de jovialidade. Essa é a sala Black, eles falaram que tem clientes Black, que são realmente os Master, Supra-Sumo, né? E eles falavam, não, a gente quer uma sala para o cliente Black, uma sala para o cliente Black, como é que vai ser e tal, mas a gente não quer madeira em tudo, a gente não quer aquela cara muito conservadora. A gente falou, então a sala é Black, a sala vai ser Black. Então vamos fazer uma sala em que tudo é preto, só a mesa, que é na cor do branding deles, que é um grande amarelo, tá? Aqui já é um outro banco. Eu escolhi esse exemplo porque tem algo muito interessante aqui no Banco Master, que hoje é o Banco Máxima. Isso são lockers. Porque, nossa, eles eram muito conservadores, eles tinham um preconceito com locker, assim, assustador. Aqui ia abrigar os times de tecnologia do banco, o pessoal com a cabeça super para frente. E a gente falava, vocês querem colocar um monte de mesa, um monte de gente trabalhando, rotacionando na mesa, não quer que o cara tenha onde guardar a mochila, o patinete dobrável. Isso aqui é no Pátio Mausoni, o prédio mais icônico de São Paulo, da Faria Lima, onde o Google foi o âncora, né? O famoso prédio Google, com a Casa Bandeirante no meio, um prédio maravilhoso, carésimo. A gente falou, mas assim, o pessoal que você está colocando para trabalhar lá, gente, usa patinete antes de inventarem o patinete. Assim, a pessoa mais velha ali tem 21 anos, programadores para transformar o banco em digital, né? E é um banco conservador que ia virar digital. E aí, enfim, depois de uma queda de braço, a gente convenceu-os, fazendo muitos 3Ds disso daqui, de que dava para fazer um locker que não tinha cara de locker. E que ia ser bonito e ia aparecer a casa-cor. E que eles não iam precisar se preocupar, não ia aparecer um vestiário na palavra deles. Não, locker é coisa de vestiário. Então, esses são os lockers do banco. Tá? Então, eu estou fazendo a leitura dos dois públicos. Um dono de banco, um banqueiro, e um jovem de TI que precisa dobrar o patinete e guardar o capacete nesse armário. Está todo mundo convivendo aqui, ó. Lindamente, inclusive. É o locker mais bonito que a gente já fez. Nunca mais fizemos também, porque o metro quadrado desse locker aqui, ele compra um storage daqueles que a gente está vendo surgindo. Mas é isso, né? Então, aqui um pouco mais desse projeto. O Banco BMG, acho que eu vou falar isso como último case para já encerrar aqui, tá? Banco BMG, nós fomos chamados, eles estavam lá naquele prédio que eu mostrei agora, Pátio Mausoni, o mais icônico lá de São Paulo. Eles tinham herdado uma das sedes do BVA, por conta de uma questão do BVA ter falido, e acho que o BMG assumiu. Só não tinha mármore lá, gente, nas louças sanitárias. O resto era tudo mármore. Só que o Banco BMG é um banco para pensionista. É um banco que trabalha com um público que não tem nenhuma ostentação. Muito pelo contrário, ele precisa ser convencido de que ali ele está com quem está cuidando melhor dos recursos escassos que a pessoa já tem, né? O pensionista que depende, né, ainda mais da pensão. E aí, nessa época, Marco Antônio Antunes era o presidente do banco, eu lembro bem. Nós fomos andar com ele pela cidade de São Paulo para escolher um novo imóvel. Era um sigilo absoluto, assinamos alguns documentos, ele também. Até hoje, ele é cadastrado como funcionário da Estúdio BR em alguns prédios de São Paulo, porque ele se dizia parte do nosso, né, escritório, para poder entrar no prédio sem saberem que era ele e escolher a laje. E aqui a gente votou fortemente. Ernest Young tinha saído desse prédio, um prédio muito legal, que eu sou apaixonada. A Perkins retrofitou a área comum do JK agora, fica ali em São Paulo, numa esquina, não é o Corporate, é um prédio bem antigo. Mas era um prédio que estava com uma vacância de 80%. Estava pagando R$ 55,00 o metro quadrado da locação. Para vocês terem uma ideia, ali, o Mausoni, onde eles estavam antes, é 215 o metro quadrado. Então, assim, essa conta é, né? E JK ainda é uma avenida boa. A gente votou por este local e fez um projeto assim que eu acho que não tem nada de mármore. Eu acho que tem um total de 0 mármores aqui. Nós começamos fazendo 2 conjuntos e chegamos num total de 10 conjuntos para eles, tá? Então, assim, um atrás do outro, chegamos aí a 10 mil metros quadrados
de escritório para eles ali, ressignificando muito a marca e dando a mensagem certa, tá, para o pensionista, que é o cliente dele, e para o funcionário dele, que é um funcionário jovem. E aí, um outro banco, que é o Banco Paine, que estava ali no Eldorado Business Tower, fez igual. Saiu de local de mármore e piso-teto e falou para a gente que queria um local que se comunicasse melhor e atendesse melhor todas as gerações. Como vocês podem reparar, aqui é onde fica o pessoal de programação e tecnologia. Este andar aqui é o andar do board. São as pessoas mais conservadoras, dono, banqueiro, dono mesmo do banco. Bom, aquela obra de arte ali, a gente brincava com ele que se ele vendesse, pagava a obra inteira. A gente conseguia fazer o dobro de metragem quadrada. Então, falando uma pessoa que aprecia a arte, tem um financeiro realmente elevado, quer investir no melhor para os funcionários, ou seja, investiu muito em tecnologia, muito imobiliário, muito em flexibilidade, em deixar o negócio cool. Bateu o pé, não queria sair não queria vir para este prédio inicialmente, mas foi convencido pelas novas gerações. O filho que vai assumir o banco, né? Pelas novas gerações e com a condição de que ele teria um meio andar só para ele, que teria as obras de arte. A partir dali é um pouquinho diferente o universo, tá? Mas a gente abriga então, assim, inclusive gerações de famílias de herdeiros e banqueiros num mesmo projeto, tá? Tentando atender ao que todo mundo precisa. Eu acho que eu vou parar nesse aqui. Tem um monte de projeto ainda, mas se alguém tiver alguma dúvida, eu estou à disposição, que eu acho que já deu o meu horário, né? Passou já? Você quer abrir para perguntas, talvez? Estou aberta se alguém quiser perguntar alguma coisa. Depois nós vamos fazer um pequeno intervalo de 5 minutinhos para fazer um teste no material da Moema. Mas então vamos finalizar com algumas perguntas. Se alguém tiver questionamentos, fique à vontade. Uma mão levantada. Oi, tudo bom, Bruna? Tudo bem? Tudo bem? Bruna, parabéns. Tá ok. Tá escutando? Tá. Estou te ouvindo. Tá. Bruna, parabéns pela palestra. A gente se inspira muito, não só na Bruna, mas como também todos os outros arquitetos que estão aqui presentes com a gente, porque nós também somos arquitetos e trabalhamos com projetos corporativos aqui em Bento. Nosso espaço está ali junto com aqui na frente. E a gente está nesse mundo também estudando pessoas, estudando comportamento, né, trabalhando intensamente em escolhas de materiais, pensando quanto a gente vai melhorar os espaços de trabalho daqui para frente. Né? E esse vai ser o nosso maior desafio. As empresas têm esse desafio de criar esses espaços para conectar pessoas e reter talentos, né? E eu queria escutar um pouquinho isso de ti, né? Qual é daqui para frente o maior desafio dentro desse universo? Isso é uma ótima pergunta, né? Eu acho que o tema da atração e retenção de talentos, ele passa por um debate, né? Um debate a nível de recursos humanos muito forte, tá? Então, a atração e retenção de talento, ela está muito mais atrelada a realmente a gente abranger a participação das pessoas nas políticas de uso e cultura de uso dos espaços que a gente projeta, a gente convencer os líderes a escutá-los e construir um projeto, não é atendendo desejos, tá? É literalmente mostrando que se você tem um problema com foco e por isso você não quer voltar a trabalhar no presencial, e se o presencial voltar a ser uma realidade, você vai pedir demissão, é muito mais do que a gente saber que isso é um fato, mas a gente transformar isso num diálogo e falar, ok, aquela pessoa não gosta de trabalhar no presencial porque aqui tem barulho. O que a gente pode oferecer para ela e mostrar que a gente consegue chegar no meio termo? Eu não consigo impor para um board que tomou decisão em um cliente nosso de agora de todo mundo é presencial, é full presencial, então a gente está resolvendo isso arquitetonicamente, eu não consigo fazê-lo voltar atrás, mas eu consigo, quando eu mostrar esse projeto para essa pessoa, falar, não vai embora,
Aqui você tem onde trabalhar de uma maneira focada. Aqui a gente fez uma praça de alimentação bacana para você. Aqui a mãe, né, que está amamentando ainda, quer continuar amamentando até os 2 anos da criança, quando ela volta, ela tem uma boa sala de amamentação, um lactário, na verdade, para coleta desse leite, para armazenar esse leite corretamente, para levar para casa, para continuar amamentando com leite materno essa criança. As pessoas não sabem, a gente fala sala de amamentação, acham que a pessoa leva o filho para amamentar durante o trabalho. Não é isso. Ela simplesmente não secar o leite que ela tem, que senão ela não consegue amamentar até os 2 anos, que é um foco de algumas mães, né? Tipo, não é porque eu voltei a trabalhar que meu filho precisa começar a tomar fórmula. Como é que a gente faz isso acontecer no espaço de trabalho? É um espaço ali que você cria, né? E no passado a gente viu uma resistência muito grande a isso. Então, atrair e reter o talento é que a gente não seja, ou pelo menos se posicione contra ser cúmplice de ter um tipo de manifesto, um tipo de discurso e um espaço que prega outra coisa, né? Então, acho que é isso. Eu acho que ainda é fazer com que os grandes líderes, né, entendam essa necessidade. Né? É um trabalho em conjunto, nós, arquitetos, né, gestores de todas as áreas, porque acho que esse é o ponto-chave, né? Se todo mundo abraçar a mesma causa, a gente vai ter um resultado ali na frente do espaço que vai trazer benefício para essa empresa, né? O maior motivador é o medo. Eles estão mais abertos. Eles estão com medo de perder gente. Muito medo. Todo mundo está precisando, por exemplo, de pessoas da tecnologia da informação, programadores, e lá fora o pessoal está pagando muito mais, os caras trabalham daqui ganhando em dólar. Então, as pessoas, os C-levels que são mais resistentes, eles estão com medo de perder as pessoas. Então, é um ótimo momento para a gente fazer algumas provocações. Assim como aqueles que querem inovar e falam, eu quero alugar só metade do espaço, que aí cada um monta do jeito que quer para trabalhar. E aí eu pergunto, você está pronto para encontrar uma bagunça no seu escritório? Porque é legal, é como a gente quer que seja feito, mas não é bonito igual essas fotos aqui que você tem de referência. Me mostra umas fotos de referência lindas. A gente fala, você vai ver isso no primeiro dia. Todos os demais dias, você está pronto, porque a bagunça é necessária para que tenha vida ali. É tipo casa que tem vida e que não tem vida, né? Tem bagunça de criança, tem vida. É almofada a lá casa-cor, você sabe que as pessoas não podem nem sentar no sofá naquela casa que já tomam bronca. Então, a gente tem que fazer essas provocações e o momento é muito pertinente. Eles estão abertos, tá? A gente está conseguindo alguns feitos aí que antes da pandemia seriam impossíveis. Então é isso? Podemos concluir? Então tá, muito obrigada, Bruna. A gente só tem a agradecer a você. A gente vai fazer 5 minutinhos de intervalo, então, só para fazer um teste aqui no material da próxima palestrante, tá? Não saiam daqui porque são 5 minutos.